Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, o Vascão aí tem somente até hoje para anunciar mais algum reforço. Será que vai contratar? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui das baixas que o Vasco vai ter para próximas rodadas e também já teria saído o período que o Marlon Gomes vai ficar fora aí do Vasco, cara, se recuperando de lesão. Vamos falar muito desses assuntos e muita coisa agora para vocês, mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, ficar sempre por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão, meu amigo. Vascaíno, aqui é o seu lugar, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí, se você é novo por aqui, ajuda a gente a chegar a 180 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações aí pra você ficar por dentro de tudo, hein? Também, se você curte aqui nossos vídeos, vai lá também no meu outro segundo canal do Vasco, cara. Vou deixar o link aqui na descrição, fiz um outro canal pra trazer mais notícias também pro torcedor, pra você ficar por dentro de tudo, hein? Link tá aqui na descrição do vídeo, se inscreve lá pra fortalecer. A gente tá querendo chegar a 16 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco informou hoje à tarde que a cirurgia do lateral direito Gabriel Dias foi realizada com sucesso. O atleta foi submetido a uma intervenção cirúrgica no tendão patelar direito. A cirurgia foi realizada pelos médicos do DESP, sendo considerada aí um sucesso. O atleta já iniciou a fisioterapia no clube. Claro, a gente deseja uma boa recuperação aí ao Gabriel Dias. O Vasco também, infelizmente, vai ficar alguns jogos sem o garoto Marlon Gomes, né? Quando descobre uma joia jogando muito bem, o cara vai e machuca e vai desfalcar o Vasco por 20 dias. Ele teve uma lesão no seu músculo e vai ficar esse longo período parado e infelizmente não volta mais a jogar nesse mês de agosto e só volta em setembro. Muito provavelmente pode ser que após o jogo contra o Guarani, no dia 31 de agosto, ele já inicia aí uma possibilidade de voltar nas rodadas seguintes, né? Ele que vai desfalcar o Vasco nesse próximo jogo contra o CSA, contra o Bahia, dia 28, e também no dia 31 contra o Guarani. Vamos torcer para que o garoto se recupere bem e volte mais forte do que nunca e ajude o Vasco aí na sequência da Série B. O jogador que foi um baita achado aí do técnico Emílio Faro, deu oportunidade para ele, ele é titular do Vasco e infelizmente num jogo que ele jogou muita bola, fez o seu primeiro gol como profissional, ele teve essa lesão infelizmente, né? Vamos torcer demais por uma recuperação tanto do Gabriel Dias e também do próprio Marlon Gomes. O Vasco também deve ter mais um desfalque, mas não por lesão, e sim por uma convocação à seleção sub-20. O atacante Eguinaldo foi convocado aí pela seleção brasileira, que é comandada pelo nosso ídolo Ramon Menezes. O jogador irá desfalcar o Vasco aí nos jogos contra o Brusque e contra o Grêmio. Além do Eguinaldo, o jogador da base Eric Marcos também foi convocado para esse torneio aí do Uruguai da seleção sub-20. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da situação do técnico Emílio Faro, né? Como que ele está aí à frente do Vasco, os números do treinador, se existe realmente a possibilidade dele permanecer no Vasco até o final da Série B, que se encerra em novembro. 6 jogos sob o comando do Emílio Faro, o Vasco tem 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O aproveitamento dele é um pouco mais de 72%. O time comandado por ele fez 12 gols a favor e sofreu a metade, né? 6 gols sofridos. Vale ressaltar que só num jogo o Vasco tomou 3, né? Que foi naquela partida contra a Ponte Preta. Se você for olhar bem pelo nível que o Vasco estava apresentando nas últimas rodadas, é um número muito interessante, né? Um aproveitamento muito bom aí do técnico Emílio Faro. A gente espera que ele continue aí no comando do Vasco, né? Infelizmente a gente já tá falando demais sobre esse assunto aqui. O Vasco ainda não decidiu quem será o seu treinador. Tenta convencer o Emílio Faro, só que tudo indica que ele não vai querer continuar como técnico do Vasco. Ele somente quer continuar como auxiliar do clube. Vale a pena sim o Vasco tentar novamente ter uma reunião com o Paulo Brax e o próprio Emílio Faro para decidir esse futuro aí, para decidir aí se ele será o técnico do Vasco ou não, pelo menos até o final da Série B, que se encerra em novembro. Falta poucos meses, eu acho que seria muito válido aí o Vasco dar uma oportunidade pro Emílio Faro continuar no comando do clube e, obviamente, ele querer continuar no Vasco, né? Mas sempre tem aquele pé atrás, né? Caso ele não aceite, o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar um treinador. A gente já tá falando demais desse assunto aqui, tanto aqui no meu canal e também em outros canais, eu acredito, porque o Vasco não decide a sua vida. Parece que a SAF não vem sendo tão atrativa assim para alguns treinadores, principalmente aqui no Brasil, tanto que o Vasco aí perdeu 2 técnicos que eram os principais na sua lista para contratar, né? O Odair Helma, que o Vasco foi atrás dele, ele optou em ficar desempregado lá no Catar, ao invés de assumir o Vasco. E também o Guto Ferreira, que fechou com o Coritiba hoje. Os outros nomes que podem chegar ao clube são somente especulações. O nome do Renato Gaúcho
Fábio Carille, também o Gustavo Mourinho, que deixou o Coritiba, inclusive, para a entrada do Guto Ferreira, e sem falar nos treinadores gringos aí, argentinos, que teriam sido oferecidos ao Vasco, como o nome aí do Zielinski, que está atualmente no Estudiantes, e também o Marcelo Bielsa, um treinador extremamente experiente. Na minha opinião, esses nomes argentinos não me agradam nesse primeiro momento. Apesar de eu ser fã do Marcelo Bielsa, acho que para ele assumir o Vasco seria mais interessante o início da temporada, o início de 2023, ele ser o técnico do Vasco. Só que tudo isso aí depende da aceitação do Emílio Faro para continuar como técnico até o final da Série B. Trazer um técnico estrangeiro a essa altura do campeonato é muito arriscado, porque o Vasco precisa de todas as maneiras voltar à elite do futebol. Não pode vacilar em permanecer mais um ano na Série B e com certeza a gente espera que o Vasco consiga esse acesso. Deixe nos comentários quem para você deve ser o novo técnico do Vasco e você daria oportunidade aí ao Emílio Faro, que na minha opinião tem que ter logo uma reunião com ele e decidir o futuro do Vasco e o Vasco confirmar. Tá aqui o nosso técnico, vai ser o Emílio Faro, fica até o final da Série B, ou o Vasco anunciar um outro treinador. Bom, e para fechar, vamos falar aí do assunto mais uma vez, Gustavo Maia e as contratações do Vasco. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Vasco não irá contratar mais nenhum reforço até o término dessa Série B. A 777 Partners não está interessada em contratar nenhum outro jogador e o Vasco vai ficar aí somente com esse elenco montado que até o momento. Ainda algumas posições são carentes, mas infelizmente vai ter que ficar para a elite do futebol ano que vem, se Deus quiser, com o Vasco na Série A. E esse time e esses jogadores vão ser os responsáveis por levar o Vasco novamente à elite do futebol. Hoje o torcedor também viveu a expectativa se o Vasco iria fechar ou não a contratação do atacante Gustavo Maia, ou ao que tudo indica, não será jogador do Vasco, está abatido o martelo, o Vasco desistiu dessa contratação. Pode ser uma grata surpresa até o fim do dia o Vasco anunciar oficialmente ele, o que eu duvido muito, mas na minha opinião ele não será jogador do Vasco. Esses jogadores aí serão os responsáveis para levar o Vasco à primeira divisão. Essa janela o Vasco contratou Alex Teixeira, Bruno Tubarão, o atacante Fábio Gomes, os laterais Matheus Ribeiro, que já é titular da equipe, e também o lateral esquerdo Paulo Vitor. Essas foram as 5 contratações do Vasco nessa janela de transferências, contratações que não agradaram a todos, exceto, claro, a do Alex Teixeira, que agradou a praticamente todos os torcedores vascaínos. Só que esses outros jogadores todos vieram por ser reservas nos seus times, né? Não eram titulares e infelizmente o Vasco só tinha dinheiro para contratar esses caras porque ainda não tinha sido aprovada a SAF. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa janela de transferências do Vasco. Esses jogadores serão os responsáveis para levar o Vasco à elite do futebol. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos e é nóis!